Você se sente injustiçada? Olá, eu sou a Cláudia Lança e este é o Minuto Constelação. Você se sente injustiçada? Ou talvez você se sinta roubada nos seus direitos? Se sinta não reconhecida, desvalorizada, mas sem uma causa específica, sem algo que você consiga explicar ou traduzir? Alguns de nossos sentimentos, eles não são nossos. Quando nós nascemos, além de tudo que recebemos dos nossos pais, né? A vida, todas as características genéticas, a cor do cabelo, a cor dos olhos e tudo mais, nós também recebemos a história. Já sabemos disso, já falamos disso aqui. Nós recebemos a história da nossa família e muitos sentimentos que foram vividos não só pelos nossos pais, avós, bisavós ou gerações lá de trás, eles se manifestam ainda de forma grandiosa no nosso sistema. Tudo que é vivido por cada membro do nosso sistema familiar fica registrado no universo, num campo de informação. Cada atitude, cada ação, cada sentimento, aquilo que foi bom, aquilo que não foi. E quando existe o desrespeito a alguma das leis naturais, a ordem, o pertencimento ou o equilíbrio, esse sentimento ele fica passando de geração em geração, até que alguém veja, até que alguém olhe, até que alguém compreenda e possa se liberar. Então, talvez o seu sentimento, a sua sensação de injustiça, ela não é especificamente sua. Você pode estar carregando isso em nome de alguém, em nome de uma situação, em nome da história. Se voltarmos lá atrás na história do nosso país, né, ampliando aqui o nosso ponto de vista, saindo do contexto só da família e olhando para o contexto maior que é o país, como que o Brasil nasce? De que história que ele vem, né? Aqueles índios que eram os verdadeiros habitantes aqui da Terra, eles foram dizimados, eles foram desrespeitados, eles foram escravizados. Esses sentimentos não são nossos, mas são da nossa história. Podem vibrar ainda dentro de nós o medo talvez que a gente sinta, a raiva talvez que a gente sinta, por situações, por pessoas em que a gente não compreenda o porquê do sentimento, isso pode ser da consciência do grupo. E o que a gente faz então? Eu começo a acolher isso no meu coração, respeitando que isso existe, e quanto mais eu sei da minha história familiar, quanto mais eu sei da história da minha cidade, do meu país e assim sucessivamente, quanto mais eu conheço da história, mais eu compreendo aquilo que eu vivencio. Então, dar lugar à nossa história, dar lugar àquilo que foi vivido, dá lugar às pessoas que sofreram, às pessoas que foram, que perderam seus direitos, que foram invadidas na sua dignidade. Quando nós honramos isso com respeito, ou seja, eu reconheço a dor que foi vivida, mas eu deixo essa dor com cada um, porque todos os que vieram antes são maiores. E eles podem com a história que foi vivida. E aí a gente pode ir se liberando. Quanto mais consciência eu tenho da história, mais recursos eu tenho para me liberar. Então, lutar com os nossos sentimentos sem compreender por que eles fazem parte é uma luta que muitas vezes a gente não vence. Agora, nos colocarmos para olhar para aquilo, entender isso vem de algum lugar e vem porque algo foi desrespeitado e algo foi desvalorizado, nós podemos reconhecer a importância, dar o lugar e nos liberar.
Fica aqui então esse convite para essa reflexão. Olhe, agora essa época que estamos vivendo, né, de tantas reflexões íntimas, amplie também o seu olhar além do seu círculo familiar. Olhe para um contexto maior, olhe para o nosso Brasil, dê lugar aos índios, dê lugar aos negros, dê lugar aos portugueses, holandeses, franceses. Nós somos essa mistura. Nós viemos de muitas guerras, nós viemos de muitas lutas, mas nós estamos aqui. A vida foi preservada e isso é muito grande. Eu fico com a minha vida, você fica com a sua e juntos nós podemos seguir o nosso caminho de evolução. Eu agradeço, eu vejo você. Namastê.